Meus amados irmãos, eu gostaria de conversar com os irmãos um pouquinho nesse momento, dentro da palavra de Deus, dentro daquilo que o Senhor tem a nos orientar. Nós temos, como crentes em Cristo Jesus, nós temos a Bíblia Sagrada como o livro que rege a nossa fé. Ela é a única regra de fé e prática que nós temos. A palavra de Deus, a verdade absoluta. Eu tenho observado que esses dias de crise, de pandemia, dessa peste que tem assolado a humanidade por conta desse vírus, do coronavírus, nós temos visto muitos problemas, muitas contradições nas autoridades, dos governantes, naqueles que estão cuidando do país. Nós estamos em muitos problemas. Tem a mídia que está ali para fazer o seu papel também, tem os seus problemas, as suas dificuldades, e nós não podemos, de forma alguma, cometer a injustiça de dizer que alguém está totalmente certo em detrimento de outrem que está totalmente errado. Quem, quem tem cabeça diz o que pensa e faz o que sabe. Então, cada um tem a sua cabeça, tem o seu mundo, tem o seu ponto de vista, e por conta disso, nós temos ouvido e visto muitas ideias e decisões complicadas, dentre as quais nós discordamos. Então, eu não sou muito assim de comentar questões políticas, não sou tão amante, mas embora sejamos e devemos ser, como servo de Deus, apartidários, nós não devemos tomar partido, no sentido de facção, de divisão, mas não temos como sermos apolíticos, ou seja, nós não estamos fora da política, nós estamos dentro dela, até porque é o sistema que nos rege, é uma forma que se existe, aonde é estabelecido o governo, e no nosso caso é o governo democrático, tá certo? Então, nós como população, como cidadãos, também somos democráticos, nós temos o direito de expressar o que nós pensamos, não importa se alguém vai concordar ou discordar. Mas como igreja do Senhor, os nossos direitos e deveres, eles precisam ser regidos pela Bíblia. Não é pelo que eu penso, pelo que fulano disse, porque o que a televisão disse, o que determinado político, governante ou quem quer que seja tenha dito. Nós ouvimos, analisamos e processamos as informações e chegamos às conclusões. Mas como igreja do Senhor, tudo tem que passar pela cosmovisão bíblica. Nós temos que enxergar a política de acordo com a Bíblia, nós temos que enxergar esse momento que estamos vivendo de acordo com a palavra de Deus. Não é do jeito que as pessoas estão mostrando. Até porque as lentes, os óculos desse mundo, eles são óculos que comprometem a nossa visão. Não vão nos ajudar a enxergar melhor. Pelo contrário, eles vão ofuscar, eles vão atrapalhar a maneira como nós deveríamos enxergar a vida, o mundo e os problemas. E a Bíblia Sagrada, ela nos mostra algumas questões interessantes. Jeremias, capítulo de número 29, os irmãos podem depois acompanhar, fazendo uma leitura da palavra. Eu gostaria de destacar algumas coisas, que diz a palavra do Senhor em Jeremias 29, do 4 ao verso 13, tá certo? Quero fazer destaque apenas dos versos finais, que diz assim: Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me acharei quando me buscar de todo o vosso coração. Antes desses versículos, nós temos o versículo 7. O versículo 7 diz o seguinte: Procurai a paz da cidade, para onde eu vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Então, meus amados, o Senhor mandou essa palavra através do profeta Jeremias para os judeus que já estavam presos como cativos no Império Babilônico. E ali tinha muitas controvérsias entre o povo de Deus que estava lá, muitos falsos profetas, sonhadores, com profecias, com sonhos, com visões, de previsões do futuro, dizendo que as coisas iam melhorar, ou dizendo que não, eles iam morrer ali. Então tinha muitas ideias, muitas visões recorrentes entre o povo de Deus ali,
que estavam no cativeiro da Babilônia, que eram mentiras, eram palavras, insinuações enganosas, tudo aquilo para confundir o povo. Então o Senhor, percebendo aquela situação, ele usou o seu servo, profeta Jeremias, para enviar uma carta para os que estavam ali. E nessa carta o Senhor diz para o seu povo que estava no cativeiro que eles tivessem paciência, porque o que Deus havia dito sobre eles iria se cumprir. O tempo que Deus havia dito anteriormente do castigo, do cativeiro, por causa da desobediência, Deus ia cumprir aquela palavra. Agora que depois que tudo aquilo acontecesse, o Senhor os traria de volta, porque ele disse, eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que vós desejais. Queridos, Deus tem pensamentos bons para o Brasil. Deus tem pensamentos bons para o ser humano, para a humanidade, para o globo terrestre. Deus não tem nenhum pensamento maldoso. Deus não tem nenhum pensamento no sentido de destruir, apesar que os ímpios serão destruídos. Mas não é a perfeita vontade de Deus, não é realmente aquilo que está no íntimo do coração de Deus. Nunca foi isso. Ele nunca planejou essas questões para o seu povo. Ele planejou coisas boas, tá certo? Mas muitas vezes ele permite o cativeiro. Nós estamos vivendo agora o cativeiro da Covid-19, o coronavírus. Nós estamos cativos, isolados, confinados, com medo do coronavírus, porque nós temos medo de morrer, porque nós somos inseguros, tá certo? Eu não quero dizer com isso que a gente tem que sair de casa e sair pela rua, porque aí nós temos o inimigo lá fora. Nós poderemos sofrer uma contaminação ou contribuir para uma contaminação em massa. Portanto, eu quero dizer que o decreto do prefeito de Teresina não está totalmente certo, mas não está totalmente errado. O decreto do governo do estado do Piauí, nosso governo, Wellington Dias, não está totalmente certo, mas não está totalmente errado. Os decretos de outros governadores, os decretos da presidência da República, certo? Algumas situações até, parece até digamos, loucura, alguma coisa do tipo, né? Está totalmente certo? Não. Está totalmente errado? Não. Eu tenho certeza que na cabeça desses homens, na cabeça do nosso prefeito, Firmino Filho, na cabeça do nosso governador, Wellington Dias, na cabeça do presidente da República, Jair Bolsonaro, eu tenho certeza que eles não estão ali, digamos, com a má intenção direta de matar a população, de acabar com a população. Eles têm uma responsabilidade. Eles estão tentando cumprir com a responsabilidade deles, mas eles estão tendo dificuldade. Sabe por quê? Porque eles não sabem o que fazer, não. Não pense que eles sabem, eles não sabem o que fazer. Ninguém sabe, essa situação é nova. Eu não sei, você não sabe, nós não sabemos. Então tem muita besteira rolando por aí. Tem muita tolice no meio do povo de Deus, até no meio dos pastores. Eu faço parte de vários grupos, certo? Da convenção dos pastores, e de vez em quando sai um debate político, aí sai uma confusão, uns partidaristas, uns puxa para a direita, outros puxa para a esquerda. Nós não somos de direita, nós não somos de esquerda, nós somos de Jesus. Nós somos de Jesus. Não esqueça, nós temos dupla cidadania. Nós temos a cidadania terrena e nós temos a cidadania celestial. E a cidadania que mais importa para nós não é a terrena, é a celestial. Até porque nós estamos aqui na nossa casa, todo mundo guardado, tranquilos, livres do coronavírus. Mas tem gente que vai infartar. E aí? Tem gente que vai dar um treco, ó. De repente, amanhece morto, dá um troço aí e morre. Aí chega lá no hospital, não tem vaga. E aí? Será que nós vamos escapar da morte? Não, nós vamos morrer, querido. Nós vamos morrer, tudo que Deus falou na palavra vai se cumprir. Mas o que nós temos que fazer? Nós temos que cuidar da nossa vida. Aqui Jeremias 29 tem um conselho de Deus para mim e para você. E parar de ficar às vezes conversando bobagem, falando isso e aquilo outro. Por que você não vai orar? O povo de Deus, ele disse aqui, ó, ora pela Babilônia. Ora pelos raptores de vocês. Orem pelos algozes. Orem por aqueles que estão massacrando vocês. Porque na paz da cidade vocês terão paz. Orai pela paz da cidade, porque na sua paz vocês terão paz. Sabe? Ora pelas autoridades. Ora pelo prefeito. Ora pelos vereadores, pelo governador, pelos deputados, pelos senadores, deputado federal.
certo? Todos os governadores do Brasil, ora pelo presidente, ora pelo STF. Ninguém votou nos ministros do Supremo para eles estarem lá. Ninguém votou. Mas eles estão lá. Não foi com o meu voto. Tem muita coisa que a gente não concorda, mas são líderes sobre nós. São lideranças sobre nós. Ou bom ou ruim, eles estão lá. Prestando ou não prestando, estão lá. Nós temos que orar. Nunca fui a favor e nem serei jamais de que nós, qualquer pessoa, se levante contra a autoridade e comece a vituperá-las, a difamá-las, a detoná-las, como eu estou vendo muitos crentes fazendo. Muitos crentes fazendo verdadeiras aberrações. Disse e reitero, todos nós temos o direito de opinar sobre o que nós pensamos, sobre o que nós estamos vendo e ouvindo. Temos o direito de opinar, só precisamos ser bíblicos. Pense biblicamente, fale biblicamente e que as suas ações, as suas atitudes, o seu comportamento também seja bíblico. Então, meus amados, fica com Jeremias 29. Busca ao Senhor de todo o coração. Enquanto nós estivermos aqui, vamos orar, porque o desejo de Deus é que nós, o seu povo, é que a gente seja uma parte da sociedade útil e necessária para esse tempo que nós estamos vivendo. Como é que eu vou ser útil agora? Orando. Meu Deus, dá sabedoria. Meu Deus, eles não sabem o que fazem, estão conversando besteira, porque não sabe. Ninguém sabe. Ninguém sabe. A China não soube lidar com muita dificuldade, com muitas perdas. Estão tentando retomar o controle. Japão, Itália, França, Espanha, Portugal, Estados Unidos agora que parece que a coisa mudou, se mudou para os Estados Unidos, tem muito dinheiro. Eles têm bilhões de dólares, certo? Mas não tem controle sobre a situação. Ninguém tem. Ninguém sabe. Só o Senhor. Como diz a Bíblia, que seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Tanto, querido, toma essa palavra, uma palavra séria, de equilíbrio. Vamos orar. Se você tiver que dar uma opinião, certo? Seja uma opinião equilibrada, uma opinião bíblica, que tenha concordância com a Bíblia. E você não vai encontrar na Bíblia Sagrada Deus permitindo, certo? Deus validando qualquer ato de rebeldia. Até o próprio Jesus, quando estava sendo julgado, ele procurou ficar ali calado perante Pilatos. Ele respondeu Pilatos em alguns momentos, mas com equilíbrio, respeitando. Quando Pilatos disse que tinha poder, ele disse, tu tens, porque te foi dado. Se não te fosse dado, tu não terias poder. Então, as nossas autoridades, foi dado poder para elas. Elas têm poder. Elas têm poder. Foi dado poder para elas trabalharem, tá certo? Vamos orar para eles acertarem. Sabe por quê? Porque se nós ficarmos todo mundo dentro de casa confinados, ninguém vai pegar coronavírus. Agora, se a gente ficar 30, 60 dias, 90 dias, aí nós vamos talvez morrer de fome, não vai ter salário, as empresas privadas não vão suportar 3 ou 4 meses com o funcionário, vai demitir. Imagina uma demissão em massa. Imagina aí 80% das empresas do Brasil quebrando. Imagina. Certo? Daqui a pouco não tem recurso. Então tem o lado bom e o lado ruim. O confinamento livra da enfermidade, mas não vai isentar do caos social. Se for todo mundo para a rua trabalhar, vai gerar emprego, vai gerar serviço, vai gerar riqueza. Mas aí tem a contaminação em massa. Aí já é outra confusão. Os hospitais não vão suportar a capacidade, não vão ter capacidade para lidar com os doentes, com os enfermos. Como é que vai ser? Você está entendendo? É complicado. Se você puxa para um lado, tem um lado positivo e o lado negativo daquela situação. Se você vai para outra opinião, aquela opinião tem um lado positivo e o lado negativo. Ou seja, ninguém sabe realmente o que fazer. Ninguém sabe. Nós não queremos nos livrar do coronavírus, mas termos uma convulsão social, uma crise financeira a ponto de muita gente morrer de fome. Porque quem tem muito dinheiro vai esconder o seu dinheiro. Não vai investir, não vai fazer nada, vai apenas esconder. Para que eles possam comer, eles possam produzir para eles. E nós aqui da ponta da rama, pobre, que somos, aí nós vamos morrer. Ou pelo coronavírus, ou do desemprego, ou da fome, ou do caos social. Então, de qualquer forma, nós estamos no cativeiro. Tá certo? Nós estamos no cativeiro. Então, aqui, Jeremias 29. Vamos orar, vamos pedir a graça de Deus e vamos esperar no Senhor para que, de fato, Ele venha nos ajudar e nos socorrer nesse momento tão difícil. Tá certo?
Deixo aqui o meu abraço a todos os amados e continue lendo a Bíblia, orando e esperando no Senhor, porque o nosso socorro, ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Deus abençoe, um beijo no coração de vocês.